a interface do novo código genético do GNA com o multiverso. Esse é um tema bem pertinente aos tempos de hoje, não? Vamos bater um papo aqui, vamos conversar um pouco sobre esse tema, a interface do novo código genético do GNA com o multiverso. É um tema bem atual, bem desse tempo de ciência multidimensional que está surgindo aí. E vamos ver isso um pouco na prática, sim, porque já tem alguns seres humanos aqui na Terra que estão vivendo essa experiência, né, no dia a dia já. E nós, como civilização humana, que estamos cada vez mais compreendendo essa experiência cósmica nossa aqui na Terra, é importante que a gente desenvolva esses conteúdos para a gente se sentir mais à vontade com eles, né? Até mesmo porque existe de uma maneira informal, nós estamos sendo educados, né, através das artes, e cinema, teatro, de um modo geral nós estamos sendo educados para vivermos essas experiências. E alguns de nós já estão vivendo essas experiências, né? Já estamos vivendo essas experiências. Então, o ser humano, ele possui uma interface, né, de relação com esses mistérios, que é isso que hoje nós chamamos de multiverso. Por que isso é chamado de multiverso? Porque essas teorias de multiverso estão ganhando força na mecânica quântica. Os filmes hoje abordam demais esse conteúdo, esse tema, não? E através de canais ligados às instruções, especialmente da Confederação Intergaláctica, nós temos anunciado isso como um oitavo raio, que é um raio importante de compreensão da nossa vida, chamado interrelação de universos, né? Então, o ser humano, enquanto nós, dentro da experiência humana, nós lidamos com a experiência material do planeta Terra, mas algum de nós já sente um chamado interno de que há outras realidades, além do plano material. E a gente começa a desenvolver essa interface da vida externa com a vida interna, quando aquilo que nós chamamos de alma ganha força dentro de nós, né? Nós temos algo chamado alma, que é uma expressão interna da vida. Aqui nós falamos muito de almas, né? E às vezes não compreendemos muito bem. Se nós não nos dedicarmos aos estudos e às instruções, a gente não vai compreender muito bem quando a nossa alma está se comunicando conosco e quando as almas dos outros também se comunicam conosco, né? Isso faz parte da interface interna da vida, né? Daquilo que é chamado de intra-universo também. Então, nós começamos a nos dedicar e a sentir um chamado desse intra-universo, dessa interface interna com a relação da vida, do cosmos como um todo, através daquilo que nós chamamos de intuição, né? A intuição nada mais é do que essa interface, do que o universo se comunicando conosco pelas vias internas, né? Quando a nossa alma vai amadurecendo, quando nós vamos despertando mais para essas questões anímicas, não? A gente começa, normalmente o ser humano, nós começamos a nos interessar por isso que é chamado de meditação, essas práticas de meditação, né? E existem inúmeras técnicas, inúmeras escolas espalhadas pelo mundo ensinando sobre meditação. Essas técnicas de meditação, na realidade, elas nos preparam para nós entrarmos em estados meditativos. Nós vamos valorizando o silêncio, nós vamos valorizando a vontade de querer quebrar ritmos com a vida externa, porque essa interface interna começa a nos chamar cada vez mais para dentro. Isso é espontâneo, isso vai acontecendo de forma espontânea. A maturidade da evolução de um ser humano com ele próprio vai trazendo ele em um determinado momento, ele vai abandonando as experiências egóicas que se identificam por demais com a vida somente aqui fora na Terra e vai chamando ele para a vida interna. E aí ele vai valorizando mais o silêncio, a solidão, a intuição, né? Todos esses aspectos vão ganhando força dentro dele. E aí ele se interessa espontaneamente pelos estados meditativos, que, na verdade, os estados meditativos, os verdadeiros estados meditativos, eles são incidentais, ou seja, não depende da vontade do ser humano, não é?
Acontece porque existe um plano para esse ser humano que acha que ele está aqui muito dentro do seu livre-arbítrio, mas na realidade existe algo superior que quer algo de nós, né? Que é misterioso, que é profundo. E quando o ser humano se interessa por esse mistério, que é ele próprio, ele vai ter experiências incidentais com esse plano superior. São incidentais mesmo, né? Então, as técnicas de meditação, ela nos prepara para processos incidentais, que vêm de um plano superior de algo que a gente ainda reconhece como eu. Parece que somos nós ainda, né? Existe um eu superior e esse eu aí, entre aspas, né? Letra maiúscula. Ele ainda subsiste na nossa consciência, apesar de que mais lá na frente ele vai ser dissolvido numa experiência muito mais elevada, mas a gente vai vivendo essa experiência. E aí a gente começa a se relacionar com essa interface cósmica do multiverso, né? E por que será que tem tantos filmes, tanta teoria circulando hoje né, em vários filmes, em vários livros? A ciência acadêmica hoje já acolhe essa possibilidade do multiverso, né? Por que será? Isso é casual? Isso não é casual. Hoje nós temos anunciado aí, vários canais ligados à Confederação Intergaláctica têm anunciado um novo código genético chamado GNA, que é exatamente um chamado também para esse mundo interno, para essa interface do intra-universo, porque é um código invisível, imaterial, ou seja, está nas dimensões mais internas da vida. A nossa ciência ainda ela foi muito pautada e ainda está muito pautada na matéria, né, no processo da dimensão material. E não por acaso nós estamos buscando a vida fora da Terra baseada nessa ciência material. Mas se nós chegamos num ambiente e não reconhecemos a vida imaterial do ambiente, nós não reconhecemos as entidades que estão presentes, né? Os raios, as energias, o processo de dimensões superiores, numa casa, numa escola, em qualquer que seja o ambiente que você esteja, num restaurante, você vai... Eu me lembro que uma vez, sabe, eu fui ao Teatro José de Alencar, lá em Fortaleza, no estado do Ceará, e fui assistir uma apresentação de um grupo chamado Corpo. É um grupo de Minas Gerais, um grupo de dança. E eles estavam... Eu estava assistindo aquela apresentação ao lado de uma pessoa que tinha uma mediunidade, ela tinha uma clarividência, ela via processos multidimensionais acontecendo, né, no plano imaterial. E enquanto eu estava vendo ali o lado material daquela apresentação, o grupo dançando era um grupo de referência mundial, o Grupo Corpo de Dança de Minas Gerais é um grupo que tem uma referência mundial, né? Então é um grupo maravilhoso. E o grupo se apresentando ali no palco, e eu lá em cima vendo tudo, achando tudo muito bonito, muito belo, e a vidente do meu lado me cutucou e disse assim: Horácio, se você estivesse vendo as cores que eu estou vendo aqui, a maravilha que está saindo de dentro dos corpos desses dançarinos, quer dizer, às vezes nós estamos tão limitados a certas experiências que algumas experiências que são maravilhosas, imagina ver aquele grupo dançando com os olhos dessa vidente que estava do meu lado, não é? Então, estou afirmando isso por quê? Porque isso é uma interface do intra-universo dela. Ela tem alguma coisa desenvolvida nela que ela consegue ver aspectos que um ser humano comum, normal, não vê, né? Então, esses aspectos multidimensionais, eles não vêm para todo mundo, não. Apesar de que muita gente por aí fala, não, a gente pode desenvolver, não é assim. Há pessoas que vêm aqui para viver a vida material porque elas precisam se realizar na vida material. Cada um se realiza regido por inteligências e por leis que colocam você dentro de um plano de manifestação. Há muita gente por aí dizendo, não, mediunidade todo mundo pode ter clarividência, clareaudiência, muita gente pode ver os anjos, pode falar com os anjos, pode fazer bilocação, pode levitar. Isso não é assim. Isso faz parte do nosso autoconhecimento. Em autoconhecimento você vai descobrir quais são os seus dons, as suas limitações, e o correto é se aceitar. Ninguém pode ser quem não é, mas ninguém pode deixar de ser quem se é, né? Isso é uma sabedoria da vida. Então, você não pode ser um Cristo se você não está preparado para ser um Cristo. Mas se desce alguém aqui para ser um Cristo, ele vai ser um Cristo, porque ele veio para ser um Cristo. Então,
você não pode ser quem você não é. Você não pode querer ser quem você não é, quem você não veio programado para ser. Mas também você não pode deixar de ser quem você veio para ser, para viver a experiência, né? Então, quando um avatar desse aqui, ele vem para ser um avatar e ele vai ser, né? Agora, cabe a nós, como seres humanos, cabe, através da instrução, a gente reconhecer esses planos de manifestações, né? Então, o que é que acontece? Hoje tem vários seres, né? Uma nova civilização está surgindo que é multidimensional. E nós estamos sendo preparados para esse processo, né? Nós estamos sendo preparados especialmente pelo caminho informal. Por que é informal? Porque existe uma nova energia que é chamada energia de aquário. Essa energia de aquário está predominando dentro do ciclo astrológico para o planeta Terra, dentro desse sistema solar. Né? E esse ciclo astrológico ele é mais informal, ele predomina a energia informal. Então tudo aquilo que era muito formalizado dentro dos sistemas acadêmicos, dentro das escolas esotéricas, sistemas religiosos, filosóficos e tudo mais, está saindo do sistema formal e ganhando a informalidade, né? Então, vários iniciados espalhados pelo planeta estão trazendo isso, colocando inclusive dentro da rede da internet. A internet está oferecendo e veio para isso, para gerar essa informalidade, nesse momento, nesse novo ciclo que nós estamos vivendo, né? E para nos estimular a nós irmos na direção da nossa alma. A nossa alma, no seu plano mais elevado, ela desperta aquilo que é chamado de corpo de luz. Esse corpo de luz, no primeiro momento, é a nossa primeira interface com o intra-universo, né? Esse corpo de luz é muito sutil e para nós nos sutilizarmos, nós temos que sutilizarmos a nossa alimentação, né? A nossa microbiota intestinal, o nosso corpo físico tem que ser sutilizado, os nossos sentimentos, nós precisamos passar por purificações para nós irmos aproximando desse processo que foi chamado em algumas religiões e caminhos filosóficos de iluminação. Essa iluminação é um processo, iluminação, nós não estamos aqui para ser santo. Não, não é isso. Isso é uma coisa espontânea da evolução da consciência, da expansão de consciência. Alguns seres se prepararam durante milênios para viver esse momento agora, que é o quê? De reconhecer o processo multidimensional da vida naquilo que hoje é chamado de quinta dimensão, que nada mais é do que o despertar do corpo de luz, de entrar no processo iluminado e se aprofundar nessa interface, ter uma relação mais direta com os multiversos, né? Esses raios cósmicos, que é chamado de onisciência, onipresença, transfiguração, liberdade e interrelação do universo, esses raios cósmicos ficam mais disponíveis e é muito prático. Quem começa a desenvolver isso, no dia a dia, vai entrar no ambiente e vai usar esses raios. Os raios já estão sendo trabalhados. A pessoa entra no ambiente, acontece um movimento ali, alguém se movimenta, um animal se movimenta, um veículo se movimenta, qualquer coisa que aconteça, através desses raios que já estão sendo trabalhados na consciência desses seres, eles reconhecem e fazem uma relação entre o seu processo de onisciência, de onipresença, de liberdade. Eles se sentem muito mais ágeis na vida do que aqueles que ainda estão cumprindo etapas necessárias, porque o planeta tem leis interligadas com outros sistemas estelares, né? Existem seres que estão aqui no planeta que vieram para cá porque não cumpriram fases em determinados lugares do universo e vieram cumprir aqui alguns resgates, algumas expiações, alguns planos de manifestações, que também, quando fechar o ciclo deles aqui, eles vão ter que sair daqui, né? Vão ter que se retirar daqui para cumprir, para continuarem a sua evolução cósmica em outros lugares. Isso está sendo anunciado por vários canais. É questão de nós fazermos simplesmente pesquisas e estudar. Mas, sob o ponto de vista da interface do novo código genético, é um chamado que nós estamos recebendo, né? Então, o silêncio, né? Isso de fechar os olhos, de procurar, de você ter tempo para você ficar mais desenvolvendo certas experiências que você tem aqui fora, você silencia, se retira, mesmo às vezes você está rodeado de 10, 20, 30 pessoas, você encontra um tempo, espaço seu ali, fecha um pouco os olhos, se relaciona, gera essa interface interna, vê o que é que a sua consciência lhe diz. Você não se conhece muito bem, né? Ninguém se conhece tão bem
porque nós estamos sempre nos atualizando, sempre nos revelando internamente também. E isso é encantador. Isso é encantador. O encantamento da vida também está aí, nesse processo. Né? O encantamento, a magia da vida está nesse processo de você se interrelacionar com o processo de multiverso. Você vai descobrindo que certos comportamentos de alguns seres aqui têm a ver com isso. Quando você se interessar mais por essa vida cósmica, quando você se interessar mais pelas estrelas, pelas galáxias, né, pelas vidas nesses mundos, você vai entrar nesse caminho. A Confederação Intergaláctica é um convite para tudo isso, né? É um nicho de aproximação, de uma compreensão de tudo isso. Não é o único caminho. Nós temos avisado, através da instrução, que a Confederação Intergaláctica é um dos 12 caminhos que os avatares cumprem, né, nesses multiversos. Então, nos sites da Confederação Intergaláctica, existem alguns sites, os dois principais, confederaçãointergaláctica.com.br e confederaçãointergaláctica.com. Lá, tudo isso pode ser estudado, pode ser aprofundado, e este é um vídeo flash de luz para a Confederação Intergaláctica.